Boa noite, como é que você tá? Eu sou o Dr. Murilo Oliveira. Hoje a gente está com uma live muito especial. Eu já vou convidar aqui nosso embriologista e o tema da nossa live hoje vai ser Desvendando a Fertilização in Vitro, o papel do fertileuta e do embriologista no sucesso do tratamento. Eu vou convidar ele aqui agora, tá? Para já entrar nessa live. Grande Fernando Boa noite. Guimarães. Boa É, noite. boa noite, eu acabei de me apresentar aqui para o pessoal, um prazer enorme, Fernando, receber você aqui, né? Já falar um pouquinho, você é muito mais do que um colega de trabalho, né? Um amigo, irmão. É muito bom ter você junto, né? Nessa caminhada que a gente trilha de ajudar pessoas a conseguir muito mais do que um objetivo, né? A conquistar sonhos Fernando, para quem não sabe, ele é nosso embriologista, ele trabalha com a gente, um dos nossos embriologistas, né? Ele trabalha com a gente lá na clínica. É um cara que tem uma experiência fora de série, já teve experiência internacional, sempre está em congresso, dando aula, atualizando outras pessoas, né? É muito importante, Fernando, a gente compartilhar nosso conhecimento também. Então, a gente tem esse braço acadêmico de querer ensinar nosso conhecimento, de querer passar para frente, não ficar só com a gente. Mas eu vou deixar, Fernando, você se apresentar um pouquinho aí, falar um pouquinho do que você faz, falar um pouquinho do seu propósito e depois eu falo um pouquinho do meu. Perfeito, perfeito, doutor Murilo. É um grande prazer estar aqui com você, com todos que estão nos acompanhando agora ao vivo, né? Tenho certeza que vai ser uma live bastante, muito importante, né? Para que que as pessoas possam entender melhor o ambiente onde é que eu fico, né? Ali naquele cantinho que a gente chama de caixinha mágica ali, né? Aquela salinha mágica onde a mágica acontece. Meu nome é Fernando Guimarães, sou embriologista já há uns 22 anos, tá? Eu me formei pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1995 como biólogo. Nesse interim trabalhei, nunca imaginei que fosse estar na área da reprodução assistida. Eu imaginava assim que eu estaria trabalhando em um laboratório de análise clínica, cheguei a fazer concurso na área para dar aula de análise clínica, sou professor dessa área também. E um belo dia eu acabei esbarrando com algumas pessoas que trabalhavam nessa área, eu não conhecia, acabei conhecendo, acabei entrando, acabei me envolvendo, né? E aí que vem o meu propósito, né? O meu propósito, na verdade, é o propósito da maioria dos embriologistas que trabalham na área, da maioria dos médicos, né? A gente entende que nós fazemos tudo direitinho, tentamos controlar o máximo possível os ambientes, né? A gente vai falar um pouquinho desses tipos de ambientes, né? Que ambientes são esses? Mas, na verdade, nós somos apenas instrumentos, né? Nós somos ferramentas dele, ferramentas celestiais que eu chamo, né? Instrumentos de Deus para que a gente possa estar ali participando do sonho dos casais, né? Isso é muito forte, né, Fernando? Isso é muito forte porque às vezes é difícil as pessoas reconhecerem as limitações que têm, né? E quando a gente se enxerga como um instrumento de Deus, né, a gente reconhece nossas limitações, mas ao mesmo tempo a gente se entrega ao máximo para a gente Sim. fazer a nossa parte. E a gente torce também para que ele faça o que ele acha que seja correto, né? O que seja melhor para todo paciente, para todo casal. E isso, de certa forma, né, tira outros sentimentos negativos que talvez pudessem existir, né? Sei lá, um sentimento financeiro, um sentimento materialista. Então, isso transcende muito essa parte, né? Seja muito bem-vinda. Assim, hoje eu estou vendo aqui muitas pessoas entrando, né? A Ana Luísa, a Raíssa, a doutora Leilane, que é nossa colega também, trabalha lá na clínica, um excelente fertileuto, Erivelton, né?
que é um colega, um parceiro enorme aí, a Raíssa, Ana Cláudia, boa noite, Dárica, é um prazer enorme ter todos vocês aqui. Para quem não me conhece, para quem é novo por aqui, mais uma vez, boa noite, eu sou o Dr. Murilo Oliveira e eu costumo falar, Fernando, que meu principal propósito que eu descobri nessa jornada de Fertileuta que o meu objetivo principal é ajudar pessoas a construir famílias. E quando eu falo famílias, né, não é somente ter um filho. Né? Muitas pessoas confundem o significado de família com ter um filho. Eu sempre falo que aquela família ela já existe, o filho ela vem para reforçar. E como é que foi que eu desenvolvi isso? Né? Eu cheguei a perceber em alguns contextos que alguns casais chegavam na consulta com fertileuta, né? Com o objetivo de ter um filho, chegavam animados e, de passado algum tempo, eles terminavam, eles acabavam brigando, gerando um afastamento e terminavam, e aquilo ficava na minha cabeça, né? Nossa, como um casal que chega, né, na frente do fertileuta com o objetivo de reforçar a família, de ter um filho, no final das contas, às vezes acaba com um relacionamento destruído, né? Então, a partir desse momento, eu mudei completamente meu foco, né? Um dos meus lemas, né, não é somente sobre engravidar, é sobre gerar e transformar. Né? Então, meu foco hoje está muito mais na família em si, ela já existe, em fortalecer aquele casal, né? E de preferência, se vier um filho, para fortalecer cada vez mais. Né? Eu costumo falar também que a parte do laboratório, às vezes, é uma caixinha que pode ficar um pouco escondida. Muitas pessoas não veem, não enxergam o que é feito no laboratório. Muitas vezes as pessoas veem um embriologista, as pessoas te enxergam no momento da transferência pontualmente, mas existe um trabalho que é muito fantástico que acontece ali naquela salinha, que a gente tem a oportunidade de acompanhar eventualmente, né, um paciente ou outro, quando a gente consegue, né, dentro da nossa rotina, a gente vai lá, a gente vai ver o acompanhamento, ver aquela evolução daquele embrião que era um óvulo e um espermatozoide, agora é um blastocisto bonito. E hoje eu fiquei muito emocionado porque eu recebi, por exemplo, a visita de um paciente e eu tive a oportunidade de segurar um bebê no colo, né? De 8, 9 meses de idade, tipo assim, passa um filme na cabeça, cara, passa um filme na cabeça, né? Há um ano atrás, um ano e meio atrás, era um embrião, né? E de repente aquilo ali, e você vê a felicidade da família, uma criança que chora, que sorri, e que fica todo mundo batendo palma, olha aqui para tirar foto, cara, aquilo, né, toca a gente demais. E assim, além de tocar a gente, eu não consigo deixar de pensar em todas as pessoas, né, que participaram daquele processo. Eu não consigo parar de pensar, às vezes, na enfermeira, no anestesista, nas meninas da equipe de orientação, no embriologista, né? Porque muitas vezes o médico ele tem o contato com o paciente, ele está no centro da atenção, mas o médico sozinho ele não conseguiria, né? Ele não conseguiria, né? Da acupunturista, da nutricionista, da equipe multi como um todo, né? Que fez parte desse processo. E por isso que eu estou fazendo uma sequência de lives, né? Estou fazendo com uma diversidade de profissionais, justamente para a gente trazer um pouco dessa parte, dessa jornada que muitas vezes não é mostrada, né? Que muitas vezes não é evidenciada. E aí a gente vai começar um pouquinho, Fernando, né? Já indo direto, falando um pouco mais de conteúdo, né? Qual o papel do embriologista nesse contexto, né? A gente faz a captação, faz a coleta dos óvulos, né? Qual seria o papel ou alguns papéis aí do embriologista? O embriologista, ele é multifatorial muitas vezes, né? Ele possui diversas sequências de trabalho, né? Desde o processo que todo embriologista gosta de fazer, a parte prática, desde essa parte prática até uma parte que muitos embriologistas não gostam de fazer, que é a parte burocrática, mas também é uma parte muito importante. Então, o laboratório, para quem quer estar nesse ambiente, precisa estar adaptado a essa rotina. E a rotina é
importante. A rotina dentro a rotina dentro da nossa vida já é importante. Você imagina a rotina dentro de um laboratório de reprodução, né? Ela é importante, né? Você tem que manter os passos adequados nos tempos determinados, né? Então, por exemplo, quando nessa primeira fase, nesse primeiro estágio, nós temos uma captação de óvulos que está definida, antes da captação de óvulos, é necessário que nós tenhamos toda a agenda preparada, todo o material preparado. E a gente não prepara no dia da captação, né? Então, supondo que nós tenhamos amanhã 3 captações, uma transferência fresco de embrião, uma transferência de embrião descongelado, por exemplo, né? Então, todo esse material é feito no dia anterior. Normalmente, a gente, antes de fechar o laboratório, a gente avalia aquela agenda, faz um checklist junto à equipe de orientação de toda aquela agenda, né? Quantos folículos a gente vai ter quantos folículos teremos aspirados daquela paciente ou daquelas pacientes? 5, 10, 15. Temos ali um mapa de mais ou menos uma sequência de folículos e de eventos que a gente vai fazer. Então tem que preparar primeiro as plaquinhas de cultivo, né? Uma placa de Petri que a gente utiliza para cultivo. Eu tenho que preparar todos os meios que eu vou utilizar. Eu tenho que deixar algum material desses de reserva para qualquer eventualidade, né? Então a gente faz todo um preparo material e, o mais importante, identificação desse material. Identificação é muito importante o tempo todo, né? Então, fulana de tal, na placa você escreve fulana de tal, no tubo você escreve fulana de tal, e assim você vai identificando as pacientes, né? Feito isso, faça um checklist na agenda para complementar alguma informação. Que informação que a gente pode ter, né? Olha, essa paciente vai fazer NGS. O que é NGS? A gente vai fazer uma análise genética, vai fazer uma biópsia para análise genética. Então, já desde antes da captação, já sei que durante aquela semana, que a gente vai falar um pouco disso também, naquela semana a gente entende que vai ter uma evolução embrionária, né? Então tem que estar preparado até para o sétimo, para o sexto, para o quinto dia, né? Então, material preparado, material identificado. Chega o dia da captação, normalmente a gente chega um pouquinho antes, ligamos todos os equipamentos, a gente tem placas aquecidas dentro do laboratório que são controladas, a gente tem todo um ambiente que é controlado, né? As incubadoras são controladas quanto à temperatura, quanto ao pH do meio, quanto à umidade, né, do microambiente que ali vai se apresentar, né? Então, tudo isso tem que estar checado o tempo todo. As identificações são feitas no dia anterior, assim como o material, e estamos já preparados para a captação. Aí, ocorrendo essa captação dessa paciente, captação de óvulos, né? Nós recebemos esses óvulos naquele momento, vamos, ao longo do processo de captação, avaliando os óvulos que estão sendo recebidos, vamos guardando esses óvulos em uma plaquinha até a finalização desse processo. Finalizando esse processo, nós fazemos a última avaliação, nós fazemos uma checagem de todos aqueles tubos e aquelas seringas que foram nos dadas, nos passadas, para que a gente possa numericamente ver quantos óvulos realmente vieram, se ficou algum óvulo ali ou não, e aí fechamos esse primeiro estágio da gente falando de captação de óvulos, esse primeiro estágio da captação de óvulos. Guardamos esse material em um meio específico, tá? Dentro da incubadora, naquele tubinho ou naquela placa identificada daquela paciente. É um processo, né, que vem com muitos detalhes, né?
Então, assim, o laboratório ele não é um ambiente que, ah, não, vou lá, vou fazer isso. Não, ele requer muitos detalhes, ele requer um controle muito grande, né? Ele requer um controle muito grande. Tem todo esse processo, né, de receber os gametas, de avaliar os gametas, né, de maneira adequada. A questão do cultivo, como você falou, avaliar a evolução, realizar procedimentos, como você falou, tem embrião congelado para hoje, descongelar. Existem protocolos específicos para isso que pode, né, que pode por algum motivo beneficiar mais aquele embriãozinho, né, que pode aumentar a chance de gravidez, que é sempre o nosso objetivo principal, né, que é sempre o nosso objetivo principal. Indo um pouquinho mais, Fernando, para o mundo dentro do laboratório, né? Como é que é o controle de todo o ambiente? Porque quando o embriologista ele recebe um gameta, né, a gente sempre tenta replicar o que acontece na natureza. Então, os trabalhos, por exemplo, mostram as concentrações, a temperatura que tem dentro do organismo, que tem na trompa, né, para poder replicar aquilo no laboratório e fazer com que os gametas sofram, né, menos possível, porque qualquer variação, às vezes até de partículas de odor, né, vão gerar um estresse para aquele gameta, reduz qualidade, reduz chance. Né? Então, fala um pouquinho, Fernando, às vezes de maneira um pouco mais específica, sobre esses controles que tem, desde quando a gente coleta, né? Então, a gente pega numa seringa, a seringa não está fria, geralmente ela está aquecida, né? Passa para você, fala um pouquinho desse controle geral. Sim, sim. O laboratório é um ambiente muito controlado, né? Todo o maquinário, todos os equipamentos para serem usados, eles precisam de uma validação. A gente precisa validar isso, né? O que é validar um equipamento? Você precisa entender que aquele equipamento está apto para aquele tipo de serviço que você necessita, né? O que a gente tem de tão importante no laboratório? Primeiro, a própria sala do laboratório, que já possui um sistema de ar que é bloqueador de pequenas partículas, que a gente chama de VOx, né? São partículas orgânicas voláteis. Então, o laboratório já tem uma construção delineada para um tipo de um ambiente controlado, uma sala controlada. Você, na sala do laboratório, na sala de FIV, você tem uma temperatura controlada, né? Você trabalha numa faixa de temperatura em que você sabe que aquela faixa não vai modificar ou causar qualquer estresse nos seus gametas, nos seus embriões. Então, você tem um sistema de ar-condicionado que possui um sistema de filtros que são importantes para que tudo funcione bem, né? Você tem uma temperatura na faixa aí de 22 a 25, 24 graus, mais ou menos, né? Então, é um ambiente controlado já, tá? Bom, que outros equipamentos que nós temos no laboratório? Como é que a gente vai garantir a evolução daqueles embriões que foram formados, né, a partir de um procedimento de fertilização in vitro? Eu injetei um espermatozoide no óvulo, coloquei numa plaquinha com um meio de cultivo apropriado. Esses meios eles são adquiridos, são comprados, são meios que estão no mercado. Existem diversos meios, né? Basta que você, dentro do seu serviço, você adapte um desses meios para que você possa utilizá-lo para a evolução, né? Esses meios são ricos em nutrientes, são ricos em glicose, são ricos em lactato, são ricos em piruvatos, nutrientes específicos para o crescimento embrionário e desenvolvimento do embrião, né? Aminoácidos que são chamados de aminoácidos essenciais, aminoácidos não essenciais. É um meio muito rico, mas ele precisa, além da riqueza do meio, esse meio de cultivo, precisa estar em cultivo em um microambiente adequado. Que microambiente que é adequado que a gente está falando? Uma incubadora. A incubadora,
que possui uma porcentagem de gás específico, ou seja, que mimetiza, que simula o ambiente materno, como você bem falou, né? Então, eu tenho uma incubadora que tem uma porcentagem de gás, que esse gás normalmente é o dióxido de carbono, é o CO2. A gente trabalha numa faixa de CO2 controlada entre 5% a 8%. Existe essa variação de acordo se a clínica está de acordo com a localização geográfica da clínica. Então, nós aqui em Brasília trabalhamos com os nossos meios de cultivo e com os nossos embriões cultivados em tais meios em uma concentração de gás aí de mais ou menos 7,5% a 8%, é com que a gente trabalha no nosso laboratório. Ao nível do mar, normalmente vai permear aí entre 5, 5,5, 6. Então, veja, você já precisa definir qual é a porcentagem de CO2 que você vai trabalhar, que existe uma variação, né? Não é somente você colocar a incubadora lá, botar para funcionar, colocar o gás ligado na sua incubadora, inserir esse gás e vamos embora. Não, você precisa definir. Então, localização geográfica, umidade, temperatura, né? Outro ponto importantíssimo de controle nos meios de cultivo, porque o meio de cultivo é a grande faceta do laboratório. E se bem trabalhado, ele pode te dar frutos melhores, né? Pode te dar embriões de qualidade, né? O pH desse meio de cultivo. Então, nós temos um aparelho, um pHmetro, né? Em que nós, a cada lote de meio de cultivo recebido, comprado, adquirido, mesmo que seja a mesma marca de meio, são lotes diferentes, então é necessário que o embriologista faça o controle daquele lote. Eu recebi o lote 12.512 do meio de cultivo Xalala. Eu vou pegar aquele meio de cultivo, vou colocar em cultivo na incubadora e vou, no dia seguinte, 24 horas depois desse cultivo, que não tem embrião, obviamente, né, eu estou fazendo ali um teste, eu vou testar o pH desse meio. Normalmente os pHs dos meios eles variam aí entre 7,27, 7,30, 7,31. Tá? Então, se eu tenho um range, uma faixa de meio, de pH desse meio de cultivo que está adequada, se eu tenho a minha concentração de gás que está adequada, se eu tenho a minha temperatura da incubadora que fica a 37 graus, importante frisar também, esse é o triângulo, um dos triângulos mais importantes do laboratório. pH, porcentagem do meu gás que entra, que é necessário para que haja esse desenvolvimento e é necessário para manter esse pH adequado, e a minha temperatura. Os 3 pontos fundamentais de controle que o embriologista precisa estabelecer. Claro, você deve lavar, limpar, desinfectar sua incubadora de tempos em tempos, né? Então, são trabalhos importantes que o embriologista deve fazer para que ele mantenha aqueles resultados. Então, uma coisa muito importante que você falou também Fernando, hoje é o 2º dia de desenvolvimento do embrião de fulana, né? A gente não sabe como está esse embrião naquele momento, né? A gente checa no processo de fertilização, né? A gente checa a fertilização daqueles óvulos que foram captados, e esses óvulos fertilizados, que a gente checou naquele dia, no dia posterior, eles ficam em cultivo até o estágio do 5º dia, 6º dia, 7º dia. Então, existem momentos em que a gente não vai abrir a incubadora para olhar esses embriões. Por quê? Sempre que você abre a incubadora, você deixa entrar ar, você modifica a taxa de dióxido de
carbono que eu falei que é importante, você modifica o pH do meio, você causa um estresse naquele microambiente. Ah, mas foi rapidinho, mas você causa um estresse naquele ambiente. Então você precisa sempre seguir a sua rotina, sempre seguir o seu protocolo, né, para que a gente tenha, no final das contas, um embrião de qualidade, né, ou embriões de qualidade, embriões que chegaram a um estágio específico que a gente queria, ou para fazer uma transferência embrionária, ou para fazer uma biópsia do embrião para uma análise genética, ou simplesmente para congelar aqueles embriões. Então, importante sempre frisar para as nossas pacientes aqui que o controle o controle dessas ferramentas que nós utilizamos. Utilizamos ferramentas, mas que elas precisam ser controladas, sabe? E mais importante do que todo esse controle, né, são manutenções preventivas, né, Fernando? Que a gente faz, né, de rotina. E não somente essa questão preventiva, mas assim, a gente a todo momento, né, digamos assim, a gente tem uma supervigilância relacionada a esses parâmetros. Por exemplo, uma das coisas que é uma rotina nossa, sempre quando um paciente ele tem um resultado abaixo do esperado, né, a gente comparar com outros pacientes que fizeram tratamento no mesmo período. Por quê? Né? Se todo mundo teve um resultado um pouco abaixo do esperado, todas as pessoas, né, talvez seja a concentração de alguma coisa, né? Graças a Deus, né, pela nossa supervigilância, a gente nunca teve esse tipo de inconveniente, mas isso pode acontecer, né? E se algum dia acontecer, a gente tem que ter a humildade de conseguir enxergar isso e consertar e melhorar e corrigir, né? Então essa humildade, né, nesse processo de avaliação, ele é muito importante para fazer com que a gente tenha bons resultados. Se a gente não tiver essa humildade, né, e por algum motivo, alguma concentração está desajustada, né, isso vai se perpetuar, né, isso se perpetuaria. Então a gente tem essa supervigilância relacionada, né, a essas concentrações de gás, a essa temperatura, né, para fazer com que Você, a maioria dos pacientes que a gente consiga você, tenha o máximo do potencial. você imagina, você falou da supervigilância, que é bacana isso, porque você imagina o seguinte, eu tenho um gás que eu tenho uma incubadora, são feitas de sistemas de gases, né? Tem incubadora trigás, incubadora que só utiliza um tipo de gás, etc. Vai variar as marcas. Mas, por exemplo, o CO2 ele é muito importante para o desenvolvimento embrionário, né? Você está checando se a sua incubadora está realmente funcionando bem, é importante. Você está checando praticamente diariamente as taxas de porcentagens de CO2 diárias, é importante. Que é isso que você está falando, esse tipo de controle diário, né? Você já teve momentos de eu estar no laboratório, por exemplo, no domingo, né? E nosso sistema de gás então, já percebi que no domingo o gás abaixou e ele começou a apitar. Mas, o que a gente tem que ter além disso, desse alarme? A gente tem que ter um sistema de reserva desse gás. Então, como é que a gente faz nas nossas clínicas? E na maioria das clínicas existe isso também, né? O seu gás está acabando, você vai deixar ele acabar e vai esperar na segunda-feira? Vai estar naquele finalzinho? Não, você vai lá e você regula o sistema, já troca, coloca outra bala para funcionar e aí assim você mantém o sistema sempre funcionando. E não esquecer de anotar na sua planilha de que aquele gás acabou, aquela bala número 1 de CO2 acabou.
você está usando a bala número 2 de CO2. Então você vai no dia seguinte, no dia de funcionamento, no caso eu faço isso com a Charlene lá na clínica, e aí a equipe multidisciplinar, né, que é importante, ela não é do laboratório, mas ela está sempre ligada nas situações que ocorrem no laboratório e faz compras de material e etc. E eu falo, Charlene, o CO2 acabou, a primeira bala, então a gente precisa pedir mais uma bala. Você já pede e naquela semana já chega outra bala. Então perceba, esse é só um exemplo de um monitoramento, de uma supervigilância que a gente precisa ter numa situação dessa de gás. Você imagina acabar o gás, se acabar o gás eu não tenho embrião, né? Então a gente precisa estar a todo momento prestando atenção, atento e, de novo, a live, a live não vai fugir disso. A rotina. Isso é rotina. Você disse, poxa, por que de repente os resultados podem não estar a contento? A gente perceber se existe algum tipo de disfunção ou de desequilíbrio, né? Mas se você está a todo momento fazendo o seu checklist, checando e monitorando todos os pontos que são fundamentais e que você possa pensar que, pô, se eu tiver um problema aqui, eu vou ter um problema na evolução dos embriões do desenvolvimento. Se eu tiver um problema na minha geladeira, se eu tiver um problema na minha geladeira, se ela parar de funcionar, eu não tenho meio de cultivo, né? Então, importantíssimo isso, essa supervigilância, esse checklist, essa checagem e monitoramento dos pontos principais dentro do laboratório. Placa aquecida. Placa aquecida, eu não disse no início da live que nós temos que trabalhar. O Murilo falou o seguinte, quando faz a aspiração de óvulos, nós colocamos os óvulos nos tubinhos ou em algumas seringas e elas ficam em uma placa aquecida quentinha, né, a 37 graus. Precisa estar a 37 graus. A 37 graus é que eu observo esses óvulos em uma lupa estereomicroscópica, né? A 37 graus é quando eu guardo esses óvulos na incubadora. A 37 graus é quando eu vou fazer um procedimento de fertilização in vitro, que nada mais é, no caso, a gente faz ICS, a injeção intracitoplasmática de espermatozoide. No caso, que eu vou, no caso, captar um espermatozoide adequado, com morfologia adequada, com mobilidade adequada, e injetar esse espermatozoide em um óvulo. Aquilo é feito a 37 graus. Então, se eu tenho uma rachadura numa placa, se a minha placa não está ligando, está com defeito, eu tenho certeza que eu vou ter um problema na minha fertilização, quando eu for checar a fertilização desses óvulos no dia seguinte. Então, de novo, todos esses parâmetros, eles têm que ser controlados diariamente, não tem jeito. E você não pode sair dessa rotina, sabe? Se sair da rotina, você pode ter um problema. Por que você pode ter um problema? Porque se aquela evolução não está adequada, você vai ficar pensando que pode ter sido o meio, ou pode ter sido o meio de cultivo, ou pode ter sido a minha placa de ICSI, pode ter sido a minha incubadora. E aí? Né? Então, você estar com todos os parâmetros controlados é a melhor solução para um suposto problema que possa vir. Você já está mais preparado, para evitar um problema. E aquele ditado, né? É melhor evitar do que a gente estar remediando uma situação. Então, para nós embriologistas, isso é deveras importante. E isso é muito importante, né? Até porque isso influi no resultado final, né? E a gente é muito criterioso porque a gente sabe o quanto isso significa para cada casal, né? Para cada pessoa, né? A gente vê o resultado final e sabe aonde todo esse cuidado, todo esse controle minucioso pode chegar, né? Então, isso motiva muito a gente, né? Isso acaba motivando muito a gente.
Fernando, quando você recebe, né, o óvulo, quando você recebe aquela amostra de sêmen, né, como é que é feita essa preparação no laboratório? Como é que é feito o processo de denudação, de avaliação? Ah, é maduro, não é maduro? O espermatozoide está bom? Qual é o que você pesca, entre aspas, né, para, por exemplo, fazer ICSI? É aquele que está mais paradinho? É aquele que foge mais e você precisa pescar? Né? Fala um pouquinho para a gente. Então, quando nós recebemos esses óvulos, vou falar dos óvulos primeiro e depois eu vou falar Por mais que as coisas aconteçam praticamente em paralelo, mas vou explicar a questão relacionada ao recebimento dos óvulos e a avaliação deles, e depois a gente vai falar do sêmen. Esses óvulos captados, eles vão para a incubadora, como eu falei, ficam guardados na incubadora. Então, mais ou menos entre 2 a 3 horas depois da captação, eu faço uma limpeza desses óvulos, né? Então, de maneira assim didática, como é que eu faço a limpeza desses óvulos? Eu utilizo dois mecanismos. Um primeiro mecanismo é um mecanismo enzimático, né? De uma substância que vai digerindo todas as células no entorno desse óvulo, para eu conseguir ter esse óvulo desnudado. Para que eu tenha isso realizado de forma muito adequada e muito tranquila, além desse fator enzimático que eu falei, eu utilizo uma pipeta muito fininha, que também já é vendida para as clínicas, que é uma pipeta de denudação, tá? Ela tem um diâmetro praticamente um pouquinho maior do que o óvulo. Então, quando eu faço quando eu aspiro esse óvulo para dentro da pipeta e jogo esse óvulo de novo para o meio onde ele estava, né, eu faço isso algumas vezes, essas células que já estão fragilizadas em suas conexões, elas vão saindo de maneira mecânica. Então, a gente consegue, de uma forma química e mecânica, limpar todos esses óvulos. A partir do momento que eu limpo esses óvulos, eu começo, então, o processo de avaliação dos mesmos. Então, eu tenho essa divisão também de forma didática entre óvulos imaturos, né, e óvulos maduros. Os óvulos maduros são aqueles que possuem a extrusão do que a gente chama do primeiro corpúsculo polar, né? Os óvulos imaturos, eles não têm esse elemento. E aí a gente já consegue avaliar visualmente na lupa, né? Os óvulos maduros, eles são aptos a serem fertilizados pelos espermatozoides. Os imaturos, o que a gente muitas vezes faz é deixar em cultivo, claro, se eles não estão degenerados ou algo do tipo, a gente deixa eles em cultivo e tenta perceber se até o momento da ICS, ou dependendo do caso, até o dia seguinte, eles amadurecem, ou seja, extruindo aquele primeiro corpúsculo polar que eu falei, né? Esse é o serviço que a gente faz com os óvulos, essa limpeza que a gente faz de forma química e mecânica e a checagem para ver se eu tenho óvulos maduros, se eu tenho óvulos imaturos, qual é a quantidade desses óvulos maduros e imaturos que eu tenho, né? Como eu falei que seria de forma paralela, existe uma pessoa, um embriologista, que está na área de andrologia, que é o laboratório de andrologia, que faz o preparo, que faz a avaliação de seminal, o preparo de sêmen, vai estar recebendo a amostra de sêmen, né? E aí, claro, existem algumas situações um pouquinho diferentes, mas normalmente essa amostra de sêmen, ela pode ser coletada na própria clínica, em uma sala específica preparada para isso, né? Pode haver também uma coleta domiciliar, contanto que aquele paciente ele consiga levar aquela amostra em um tempo hábil para a gente poder fazer a avaliação desse material, mas pode vir também de outros elementos, outras situações específicas, como, por exemplo, uma punção testicular, quando não se tem espermatozoides no ejaculado, né? Uma punção de epidídimo, ou seja, pode vir de outras áreas que não especificamente do ejaculado. Mas, de qualquer forma, os mecanismos de preparo são muito parecidos, né?
Então, normalmente eu utilizo um meio de cultivo adequado para esse fim. Claro, faço uma avaliação preliminar da amostra, vejo como está essa amostra, né? Em termos de mobilidade, em termos de morfologia, né? Faço uma lavagem normalmente desse material, faço a gente chama de beneficiamento ou capacitação dessa amostra seminal com um meio de cultivo adequado. Então, o nome já está dizendo, né? Estou melhorando esta amostra. Como é que eu estou melhorando esta amostra? Estou retirando da amostra debris, restos celulares, né? Células que não pertencem ao ejaculado, normalmente não estão no ejaculado, mas não pertencem ali ao fundo específico do ejaculado, né? Faço essa retirada e aí eu tenho espermatozoides, digamos, adequados para que eu possa fazer o procedimento. Demoro mais ou menos ali esse tipo de preparo, dependendo, demora ali uns 30 minutos para ficar pronto o material. E aí o material fica disponível para que, no momento adequado, eu consiga fazer a fertilização desses óvulos com esses espermatozoides. É bem interessante, Fernanda, mas tem algumas coisas, né, que a gente ainda faz pensando em melhorar e maximizar. A gente a todo momento está tentando melhorar todos os processos, né? Por exemplo, esse processo de denudação, de limpeza do óvulo, né? A gente sabe que existe naturalmente um processo de maturação final desse óvulo. Então, assim, isso vai desde o gatilho, né, que a gente faz lá antes da coleta, as últimas injeções, até o tempo da coleta. Então, o objetivo do gatilho é auxiliar esse processo de maturação. E quando a gente tira esses óvulos e a gente entrega para você cuidar, né, essa limpeza, essa denudação, ela demora um pouquinho. Ela não é feita geralmente de imediato, porque alguns óvulos, eles nesse tempo adicional que a gente dá, né, eles podem amadurecer e a gente aumentar o número de óvulos maduros daquela paciente. Até porque todas aquelas concentrações, temperaturas que a gente falou, ela é uma réplica do que está acontecendo, do que acontece dentro do organismo da mulher, como se a gente desse uma enganada no óvulo e falar, ó, você ainda está lá dentro, então tenta amadurecer aí, né? Óbvio que assim, isso não pode demorar também todo o tempo do mundo, porque naturalmente essas células, elas podem degenerar. Então a gente não vai esperar 10 horas, 15 horas, não, Sim. porque isso é prejudicial para essa célula, né? Mas a gente espera um tempinho adicional, né? Para ver se esses óvulos eles conseguem, né, alguns deles amadurecerem. Mas a parte que eu vou reforçar com você um pouquinho mais é sobre a parte masculina, né? Sobre a parte dos espermatozoides. Tem algumas situações que são bem interessantes, né? E eu acho importante a gente falar para as pessoas terem um conhecimento. Eu vi aqui a Gilvânia fez uma pergunta, eu vou responder um pouquinho mais para frente, tá? Mas voltando sobre os espermatozoides. Às vezes, né, num primeiro ejaculado, quando vocês avaliam, os espermatozoides eles não tá com qualidade muito boa, né? Então, o que a gente às vezes faz? Pede para o paciente, né? Óbvio que com jeito, né? Para tentar ter uma segunda ejaculação. E nessa segunda ejaculação, às vezes vem menos espermatozoides, mas vem espermatozoides mais jovens, vem espermatozoides com uma qualidade melhor, né? E o que interessa para a gente na FIV, na fertilização in vitro, é a qualidade dos gametas, né? Então a gente tenta sempre ter gametas, ter espermatozoides com a melhor qualidade possível, né? E quando às vezes o paciente ele traz de casa, né, essa amostra coletada, desde que assim tem alguns pré-requisitos que tem que cumprir, mas quando ele traz de casa, ele já acelera o processo de liquefação, o laboratório já faz a avaliação, é mais confortável para o paciente, porque tem toda aquela pressão de ter que coletar um ambiente que não é um ambiente que habitualmente ele não vai, às vezes não conseguem, porque é muita pressão, né, naquele paciente. E quando ele traz de casa, o laboratório consegue avaliar e às vezes falar,
qualidade não está tão boa, você acha que você consegue ter um novo ejaculado para que a gente avalie, tente melhorar a qualidade do gameta e os resultados finais, né? Então, é uma das coisas que podem acontecer e que a gente faz. E agora, Fernando, eu queria que você comentasse um pouquinho dos instrumentos que a gente tem, né, para tentar selecionar espermatozoides melhores, né? E quando eu falo melhores, geralmente eles estão relacionados com a fragmentação do DNA espermático, né? O espermatozoide, ele carrega o DNA e, a depender do nível do estresse oxidativo, aumenta a taxa de fragmentação, e alguns trabalhos falam que isso pode estar relacionado com resultados inferiores ao esperado. E para alguns pacientes específicos, a gente tem alguns recursos laboratoriais. Fala um pouquinho desses recursos que a gente tem, como é que a gente faz, algumas peculiaridades aí. Então, normalmente, mercadologicamente, nós temos diversos recursos, né? Os trabalhos ainda hoje são um pouco conflitantes, né? Existem recursos que alguns trabalhos, a gente já tem meta-análise em relação a isso também, alguns recursos que os trabalhos não modificam tanto a taxa final, né? E outros trabalhos falam que modificam, né? Então você vê que são literaturas ainda conflitantes, né? Mas normalmente nós na clínica nós trabalhamos com, no caso da fragmentação de DNA, nós trabalhamos com duas ferramentazinhas aí, né? São duas placas que a gente utiliza, né? Uma placa que se chama PIX, né? Em que pelo próprio nome ela diz que é uma injeção intracitoplasmática de maneira fisiológica, nos quais aqueles espermatozoides que ficam nas placas, quando a gente coloca o material nessa plaquinha, o sêmen, né? Os espermatozoides lá. Aqueles espermatozoides que ficam presos com a cabeça, tá? Aderidas na placa por causa dessa substância, que é o hialuronan, são espermatozoides que possuem baixa taxa de fragmentação de DNA ou não tem fragmentação de DNA. Então, eles ficam avidamente presos e, claro, mexendo o flagelo. Então, microscopicamente, a gente consegue selecionar esses espermatozoides. Você vê exatamente o espermatozoide preso com a cabeça na superfície da placa. Tá? Então, a gente seleciona esses espermatozoides. É óbvio que eu não vou selecionar qualquer espermatozoide que está preso. Eu preciso fazer uma pré-seleção antes. Preciso fazer a pré-seleção daquele flagelo, daquela peça média, que a gente chama de pescoço, do acrossoma, né? Que a gente chama, entre aspas, da cabeça do espermatozoide. E se esse espermatozoide, que para você mostrou uma morfologia ideal, uma mobilidade, mexendo a cauda avidamente, preso ali naquela plaquinha, você vai captar aquele espermatozoide e vai injetar, vai selecionar aquele espermatozoide e vai injetar aquele espermatozoide no óvulo. Uma outra ferramenta que apareceu recentemente, de 2018 mais ou menos para cá, é uma ferramenta chamada Zymote, é uma placa chamada Zymote. E na verdade, o Zymote não precisa ser utilizado somente para espermatozoides com alta fragmentação de DNA. Ele pode ser adequadamente utilizado na sua rotina, né? O princípio do Zymote é você colocar o material em um ponto específico da placa, você colocar o meio de cultivo no outro ponto específico da placa, né? E aí esses espermatozoides vão migrando para o outro lado, por microcanais presentes ali. Então, só os mais fortes, os mais viáveis, eles chegam do outro lado muito bem. Você retira uma alíquota muito pequena daqueles espermatozoides, né? Antes você cultiva essa placa a 37 graus, depois você retira uma alíquota pequenininha e você tem lá vários espermatozoides nadando. Claro, depende de concentração de espermatozoide, depende de alguns fatores. Mas essa placa é muito boa, né? Inclusive, você consegue
utilizando essa placa, é uma maneira mais natural, porque você não precisa centrifugar a sua amostra, que a gente normalmente centrifuga as amostras com meio de cultivo, né, para deixar os debris e as células que não servem, espermatozoides mortos, no fundo do tubo, e vão migrar para cima os espermatozoides mais aptos, né? Então você não passa por esse processo que alguns trabalhos sugerem que seja um processo aí que possa causar algum dano a alguns espermatozoides, um estresse, já que a gente está centrifugando a amostra, a gente está girando a amostra em uma máquina, né? Existem outros trabalhos que relatam que não existe uma diferença significativa na seleção dos espermatozoides por esses métodos convencionais em que a gente utiliza a centrifugação da Zymote. Mas, de qualquer forma, é um mecanismo que você usa menos meio, é um mecanismo que você deixa ali de forma natural os espermatozoides migrando para um lado da placa específica onde você seleciona os espermatozoides no final. O que é muito importante. Eu costumo falar, Fernando, que a Zymote, né, é como se fosse um labirinto, né? A gente coloca os espermatozoides de um lado, ele tem que acertar o labirinto, então só quem vai vencer esse labirinto são os mais espertos, né? É como se fosse uma criança. Geralmente, quando você vê uma criança em movimento, agitada, né, curiosa, né, aquela criança é a criança que está bem. Quando você vê uma criança paradinha, essa criança está doente, tem alguma coisa errada aí. Então, né, é como se fosse uma seleção mais nesse contexto, né? Como se fosse uma seleção mais nesse contexto. A gente sempre fala e a gente sempre traz a questão acadêmica, não à toa que a gente está frequentemente em congressos, palestrando, né? Eu costumo falar, Fernando, que em boa parte a gente tem que utilizar o bom senso, né? Porque muitas coisas vai precisar de tempo para a literatura, né, definir se tem algum resultado contundente ou se não tem, né? Só que o nosso paciente ele não tem esse tempo para esperar. Ele não tem tempo para esperar a literatura falar, não, é uma placa de fato boa, já se passaram 5 anos, às vezes a mulher está na menopausa, enfim, né? Então a gente tem que decidir agora. Então a gente sempre, quando indica, né, algum desses processos, desses procedimentos para um paciente específico, a gente leva em consideração, né, o custo-benefício que aquele paciente vai ter, o ganho potencial que ele vai ter para indicar ou para não indicar, e a gente compartilha junto com ele essas possibilidades, né? A gente compartilha com eles E, doutor Murilo, essas possibilidades. é muito bom frisar, partindo dessa particularidade aí, é muito bom frisar o seguinte: as técnicas que são inseridas em um laboratório, né, elas devem ser primeiramente testadas. Então, quando a gente está falando do Zymote, quando a gente está falando da placa de Pix, quando a gente está falando de um meio de cultivo, né, se a gente está utilizando aquela ferramenta, é porque aquela ferramenta passou por um crivo, passou por uma validação, passou por um teste, e que aí sim nós entendemos, né, de acordo com a literatura, de acordo com a prática que a gente utilizou, né, de acordo com o experimento que foi feito naquele material, naquela ferramenta, nós entendemos que ela pode ser utilizada. É bom frisar porque nem tudo que aparece em uma propaganda ou alguém que falou para paciente porque fez, ou alguém que fez, uma amiga minha fez e tal. Calma, a gente precisa entender que dentro de um laboratório as coisas são feitas dentro de regras, né? Dentro de protocolos e dentro de validações das nossas ferramentas, dos nossos equipamentos, dos nossos sistemas. Então, isso é importante do paciente ter o conhecimento, porque ele vai entender também que é tudo controlado, né? É tudo testado, para que a gente já entenda que existe um resultado daquela ferramenta que a gente vai utilizar. A gente faz indicador de tudo, né? A gente utiliza indicador de tudo e cada etapa nesse processo de evolução,
né, gera indicador e a gente sempre leva em consideração esses indicadores, né, para avaliar o que está acontecendo, se vai beneficiar, se não vai beneficiar, enfim. Então, a gente metrifica tudo no laboratório, né? Fernando, fala um pouquinho aí da evolução embrionária no laboratório, né? Então, a gente passou da parte que a gente fazia coleta e te entregava os gametas, né? Algumas ferramentas que podem beneficiar e maximizar as chances. Você juntou os dois, o óvulo com o espermatozoide. Fala um pouquinho da evolução pós. A evolução pós. Um dos dias mais importantes. Fertilizei hoje, dia 11 de abril. Fertilizei, supondo que eu tenha usado a técnica ali de ICSI, eu injetei 11 espermatozoides em 11 óvulos, né? Então, 16 a 18 horas depois desse processo, eu faço uma avaliação deste processo, a avaliação da fertilização, a checagem dos 11 óvulos que tiveram 11 espermatozoides injetados, um em cada um, né? Então, eu faço a anotação disso. Olha, fertilizaram 9, fertilizaram 11. Como foi essa fertilização? O que aparece? Como é que eu consigo perceber isso? Né? Ao microscópio, obviamente, que eu vou no microscópio avaliar cada gotinha, onde eu tenho um óvulo em cada gotinha. Né? E lá eu avalio uma interseção concêntrica, 2 círculozinhos fazendo uma interseção. Aquilo dali significa que está fertilizado. Mas o que é isso? É a fusão do pronúcleo masculino com o pronúcleo feminino. Eu vejo 2 pronúcleos de maneira concêntrica. E aí eu consigo mostrar para vocês aqui. Olha aqui, ó. Esse é um óvulo fertilizado. Aí é um brinde para o pessoal. Esse é um óvulo Aí é uma show de fertilizado. aula demais. Tá vendo? Eu tenho os 2 pronúcleos fazendo uma interseção, fazendo uma função. Um pronúcleo masculino, carga genética masculina, carga genética feminina. Certo? Então, esse foi o dia da fertilização. Nós chamamos esse dia de dia 1. O dia da captação é o dia 0. Dia 0, D0. D1 é o dia da checagem da fertilização. Aí, se nós conseguíssemos avaliar os embriões nos outros dias, nós veríamos isso aqui, ó, B2, segundo dia do processo. Fernando? Diga. Deixa eu só aproveitar uma coisa que Pamela entrou aqui na live, ela está assistindo, né? Esse dia da fertilização, como a mulher geralmente manda em tudo, né? Eu costumo falar que é a capacidade que o óvulo tem de aceitar o espermatozoide, né? A mulher manda em tudo mesmo, ela quem domina. Então, se o óvulo aceitar o espermatozoide, aí fertilizou. Né? Então, geralmente, eu até falo com os pacientes que eu fico torcendo para a noite, né, de namoro dar em casamento. E a fertilização é nada mais que um casamento entre o óvulo e o espermatozoide, mas quem aceita é a mulher. Né? Então, aí eu já fiz meu filme na live. Pode continuar aí no D2 em diante. Então, aqui, gente, olha só o que a gente consegue perceber. Aqui já é um pré-embriãozinho, em segundo dia de desenvolvimento. Observe que ele possui 4 células já. Ele entrou numa fase de clivagem embrionária, né? Ou de divisão celular. Então, aqui um embriãozinho de segundo dia que tem apenas, né, nesse momento, 4 células. Pode ter de 2 a 4 células. No terceiro dia, nós temos um embriãozinho aqui, ó, com 8 células. Então, no D3, ele continua se dividindo e ele passa a ter 8 células. Tá? No quarto dia de desenvolvimento, Fernando? Diga. Nessa fase, no terceiro dia, às vezes a gente tem aí, ó, como ela falou, manda tá vendo? Pode, obedece quem tem juízo. No terceiro dia, a gente classifica, né, nesse período de clivagem, né, pelo número de células, isso, né, e pelo grau de fragmentação. Isso. Né? Então, é uma maneira que a gente utiliza para fazer a classificação desse embrião
caso a gente faça avaliação, caso a gente vá selecionar o melhor embrião para fazer uma possível transferência em D3, enfim, né? Mas pode seguir. E é exatamente isso que o Dr. Murilo falou. Por exemplo, esse embrião aqui que está na foto é um embrião de livro, né? Um embrião com 8 células, bem concêntricas, células bem homogêneas, o tamanho praticamente igual em todas elas. Você não vê vacúolos nessas células, você não vê fragmentos entre uma célula e outra. Então, o embrião que a gente consideraria com 8 células, que a gente consideraria na classificação 8 células grau 1, né? Se tivesse um pouquinho de fragmento, até 10%, um pouquinho a mais de 10% de fragmento, grau 2. Se tivesse bastante fragmento, grau 3 ou até grau 4. Então, quanto maior o grau aqui nessa fase, maior a taxa de fragmentação, pior a morfologia embrionária, né? Não é o que diz nesse caso aqui. No quarto dia, ele vai continuar se dividindo do terceiro para o quarto, e aí eu já tenho uma massa de células que a gente denomina de mórula. Eu já não consigo contar mais as células. Essas células ficam compactas e a gente chama de mórula no quarto dia de desenvolvimento. Continua a evolução dele, aí eu tenho uma gama muito maior de células e nesse estágio eu tenho já uma demonstração de diferenciação celular. Eu consigo perceber ali abaixo, mais ou menos ali às 6 horas, eu consigo perceber uma massa de células que é a massa celular interna, eu consigo perceber células alinhadas ao redor e que são, digamos assim, mais fusiformes, que são as células do trofectoderma, e esse estágio é o estágio que a gente chama de blastocisto. Esse blastocisto é um blastocisto de uma excelente qualidade, ele tem um grau de expansão muito grande, né? E quando a gente já classifica ele, diferente de quando a gente classificava por número de células. Aqui eu já não consigo mais contar as células, mas eu consigo perceber a disposição celular. Então, uma massa celular interna bem compacta, eu diria que aí a gente já coloca letras, né? Eu diria que é grau A, umas células do trofectoderma bem homogêneas, que eu diria que é A também. E o grau de expansão, que varia de 1 a 6, né? Aqui o grau de expansão 5. Então esse blastocisto seria considerado um blastocisto 5, com massa celular interna A, com células do trofectoderma A, 5AA. E aí eu vou ter uma gama de classificações relacionadas, blastocistos menores, blastocistos mais expandidos, blastocistos parcialmente eclodidos, porque ele pode sair dessa zona pelúcida, que é essa linha mais regular que tem em volta do embrião, né? Blastocisto como se fosse uma casca. Ele tem que sair dessa casca, inclusive. Ele precisa sair dessa casca para que ele consiga implantar na cavidade uterina, né? Então, essa é o estágio de blastocisto. Então, didaticamente aqui, para quem chegou agora, fertilização, os 2 pronúcleos ali fusionando. Segundo dia de desenvolvimento, embriãozinho com 2 a 4 células, aqui no caso ele tem 4. Terceiro dia de desenvolvimento embrionário, o embriãozinho aqui apresenta 8 células. Quarto dia de desenvolvimento embrionário, mórula. E quinto, ou sexto, ou até 7º dia de desenvolvimento, quando eu tenho esse lindo blastocisto aqui. Então, essa é mais ou menos a evolução que a gente consegue fazer dentro de um laboratório, né? Consegue avaliar dentro de um laboratório de fertilização in vitro, né? Claro que atualmente a maioria das transferências, a maioria dos congelamentos, né? Biópsia, então, para análise genética nem se fala, a gente faz com o estágio em 5º dia de desenvolvimento,
né? A gente deixa esses embriões chegarem até o estágio de blastocisto, tá? Antigamente, quando eu comecei um pouquinho até, a gente tinha uma grande margem para fazer transferências, congelamentos e até mesmo biópsias embrionárias, a gente fazia em terceiro dia de desenvolvimento. Com o advento de meios de cultivo melhores, manter esses embriões até o estágio de blastocisto facilita o trabalho, porque é um filtro, gente. Na verdade, eu posso ter 10 óvulos, dos 10 óvulos, os 9 fertilizaram, 8 ou 7 chegaram ao estágio de clivagem, para no final das contas eu ter 4 blastocistos no final, né? Então a gente está realizando esse meio de cultivo contínuo até o quinto, sexto, sétimo dia, o que é de alguma maneira muito eficiente para a gente poder trabalhar. É uma evolução que é bem interessante, né? E você falou do uma eclosão parcial, é quando o embrião, aquela massa, né, ela começa a sair um pouquinho da casquinha. E esse momento, né, é um momento que às vezes você faz a biópsia embrionária, né? Que você retira um fragmentozinho desse embrião para mandar para estudo. Se você quiser, fala um pouquinho aí desse procedimento que é a biópsia, o número de células que geralmente você manda, né? Como é que é feito? Sim. A biópsia embrionária hoje, ela é, como eu falei, ela é feita em quinto dia de desenvolvimento, sexto dia de desenvolvimento, às vezes até no sétimo dia. Ou seja, a gente faz biópsia embrionária quando o embrião chega ao estágio de blastocisto. Mas não é só chegar ao estágio de blastocisto, é como ele chega ao estágio de blastocisto, né? Eu tenho blastocistos, como eu comentei rapidamente. A gente teria que ter aqui uma live só para falar da classificação de blastocisto, mas eu tenho blastocistos de boa qualidade, de ótima qualidade, de qualidade regular, de qualidade muito ruim. Esses blastocistos de qualidade muito ruim é que eu não consigo perceber as entrelinhas entre as células, elas não estão homogêneas, não vejo a massa celular interna. São blastocistos que normalmente a gente não vai fazer a biópsia, né? Blastocistos que eu faço a biópsia são esses que eu falei. Normalmente, para se fazer a biópsia, nós temos um protocolo específico em que no quarto dia, ou seja, no estágio de mórula, a gente utiliza uma ferramenta que é um laser, né? Um laser de ponto, em que eu faço uma abertura bem pequenininha na zona pelúcida. Isso faz com que, naquela abertura, a partir daquela abertura, as células do trofectoderma, elas façam uma eclosão, que pode ser uma eclosão pequena, média ou até uma eclosão grande, dependendo de como esse embrião está se desenvolvendo, né? A partir desse ponto que eu tenho a eclosão no dia seguinte, já no quinto dia, se eu tiver blastocisto no quinto dia, ele vai estar eclodindo uma parte dessas células, ele vai estar herniando uma parte dessas células. Então, com o auxílio do microscópio, com o auxílio de uma pipeta específica de biópsia, eu retiro um pouco dessas células. Quantas células a gente retira? O blastocisto tem muitas células. O blastocisto tem 100, 120 células. Então, eu retiro ali de 5 a 10 células daquele blastocisto. Fernando, vai fazer falta? Não, não vai. Sabe por quê? Porque o blastocisto continua se dividindo. Ele está em processo de diferenciação celular, mas está em processo de divisão também, né? Então, aquelas células vão ser automaticamente repostas. É um método invasivo? Sim. Mas aí o embriologista precisa estar apto, e aí tem que ter muito treinamento para que ele faça esse procedimento de maneira bem tranquila, né? Ou seja, que não interfira na continuidade do desenvolvimento embrionário, na evolução do embrião. E aqui eu tenho para vocês, não é uma melhor foto, mas eu tenho aqui, ó, mostrando no microscópio como é que a gente, não é um vídeo, é uma foto, né? Mas como é que a gente faz a retirada. Por um lado, eu seguro o embrião, estou segurando o embriãozinho do lado esquerdo, é um blastocisto. No outro lado, foi dado um tiro com um laser, e vocês observem que eu tenho ali, ó, algumas células que vão ser aspiradas por essa pipetinha específica, tá? Então, essa amostra, ela será devidamente colocada
dentro de um tubinho que a gente chama de Eppendorf, é um tubinho bem pequenininho, estéreo, tá? Todo esse processo tem que ser feito sob condições específicas, estéreis, né? E essa pequena amostra que está dentro desse Eppendorf é congelada em freezer, tá? A clínica, ela tem um convênio com uma instituição que faz a análise genética desses embriões, né? Então a gente normalmente toda semana, como nós temos toda semana demanda de biópsia, faço biópsia toda semana, a gente guarda essas amostras. Importante frisar que é necessário que o embriologista tenha todo o cuidado do mundo na identificação dessas amostras. Então, por exemplo, Maria do Carmo Souza. Como é que eu identifico? Maria do Carmo Souza. Não vai caber Maria do Carmo Souza no meu Eppendorf. Então, eu uso as iniciais da paciente. MCS 1, MCS 2, MCS 3, né? Então, eu vou identificando que é o embrião, a amostra proveniente do embrião número 1 da Maria de Souza, da Maria Carmo de Souza, a amostra do embrião número 2, a amostra do embrião número 3. Né? Guardo essas amostras. A mesma identificação tem que ser feita. O que eu vou fazer com esses embriões? O que eu vou fazer com esses embriões que foram biopsiados? Congelar. Porque o resultado dessa análise genética, ela vem em torno de 10 dias, a partir do momento que essas amostras foram para esse laboratório de análise genética. Então, eu identifico as minhas palhetas de congelamento, as minhas hastes de congelamento, da mesma forma que eu identifiquei as amostras. Por que isso? Quando chegar o resultado, eu citei aqui 3 embriões que foram biopsiados, 1, 2 e 3, vamos supor que o número 3 seja o embrião euploide, ou seja, o embrião normal. E os embriões número 1 e número 2 sejam embriões anormais geneticamente, sejam aneuploides, certo? Isso vem num laudo descritivo, tudo direitinho, né? Eu já sei que a minha palheta número 3 é referente à amostra número 3, que é um espelho genético do embrião número 3. Então eu vou descongelar somente e com todo cuidado, claro, aquela palhetinha, aquela haste onde se encontrava o embrião número 3. Então percebam que é um processo que é necessário ter expertise, é necessário ter um controle, é necessário ter um foco, porque a importância nesse processo é muito grande. Então é assim que a gente faz todas as nossas biópsias, né? E aí esse resultado chegando em 10 dias, aí doutor Murilo recebendo esse resultado, tendo um embrião normal, ele já vai começar a realizar aí o preparo da paciente, né, doutor? Tem, Fernando, assim, eu costumo falar que existe uma taxa de perda embrionária relatada na literatura, né, com esse procedimento, né? Mas eu costumo falar para os meus pacientes, por exemplo, que isso depende muito da experiência do embriologista. Por exemplo, eu não me recordo de ter tido um paciente meu que fez biópsia embrionária e que perdeu o embrião pelo procedimento. Assim, na literatura tem, em algum momento isso vai acontecer, mas pela experiência da nossa equipe, eu não me recordo, né, de ter perdido um embrião nesse procedimento. A mesma coisa na questão do congelamento e descongelamento embrionário, né? Existe um percentual na literatura, eu me recordo apenas de um único embrião em todo o meu trajeto, né, como fertileuta, que ele não suportou o descongelamento, enquanto a literatura fala em torno de 5%. Né? Então, assim, as taxas do nosso laboratório, né, pela experiência da equipe, pelo controle, né, elas são taxas muito melhores do que a literatura relata, né? São muito melhores, né? Nesse contexto, isso é muito importante. Fernando, a que temperatura que ficam esses embriõezinhos congelados aí?
Se a gente fizesse, Aqui tem temperatura. se a gente fizesse uma enquete agora no grupo, né? Quem está nos assistindo aqui, o que que acha? A que temperatura que nossos embriõezinhos, que os nossos óvulos e até os nossos espermatozoides, eles ficam congelados em botijão de nitrogênio líquido, né? A 0 grau, a menos 20 negativos? Não, talvez a 70 negativos ou a 200 negativos, né? Na verdade, a resposta dessa enquete seria menos 200, menos 196, vai para ser mais exato, né? Então, uma temperatura muito baixa, a temperatura do nitrogênio líquido, que é o material que a gente utiliza para fazer o congelamento, né? E o congelamento, ele durante muito tempo foi uma dificuldade porque ele causa muito estresse aos embriões, ele causa muito estresse às células, à maioria das células, né? Antigamente, os embriões, os gametas, os óvulos, etc., eles eram congelados por um congelamento lento, né? Utilizava-se um maquinário, era lento mesmo o processo. Demorava mais de 1 hora para você congelar, né? Então, utilizava-se um maquinário para isso, né? Utilizava-se uma rampa com uma velocidade específica de congelamento, né? Que ia caindo, aí você tinha que fazer de alguns protocolos específicos. E existiam sim taxas boas, mas a taxa não era tão boa quanto a gente tem hoje, né? Então, quando eu falo da taxa, é a taxa de sobrevida dos embriões após a gente descongelar esses embriões, né? Ou esses óvulos, né? A gente perdia um número de embriões muito maior do que hoje, né? Permeava aí uma taxa, se eu fizesse uma média aí, 85%, uma boa taxa de descongelamento, é uma taxa baixa, né? E aí, lá para 2005, mais ou menos assim, 2000, se eu me recordo, se eu não estiver errado nas datas, começou a aparecer a vitrificação, né? Que é um método mais rápido, que utiliza uma concentração de meio de congelamento um pouco maior, o que pode ser tóxico aos óvulos ou aos embriões, né? Mas qual era o pulo do gato nesse processo? É não formar cristal de gelo dentro do embrião, dentro do óvulo. Porque eles são ricos em água, tem que trocar pelo crioprotetor. E o crioprotetor, em concentrações maiores, teoricamente ajuda nesse processo, né? Então, a perda pós-descongelamento, ela ficou muito menor. A taxa de sobrevida ficou muito maior. Então, a gente tem relatos de taxa de sobrevida de 98%, a média é 95%, e hoje nós temos um monte de ferramentas para congelamento, um monte de kit de congelamento. Nós utilizamos um deles, né? Mas existem palhetas vendidas no mercado, quer dizer, virou uma febre muito boa, né? E a partir desse, para você ver como é que a ciência e a tecnologia são aliadas de um processo importante, né? Eu me recordo de congelar muito embrião, a gente falou aqui, eu congelava muito embrião em terceiro dia de desenvolvimento. Mas porque talvez o cultivo, agora eu estou falando do cultivo embrionário, não fosse tão adequado para chegar a blastocisto. Aí os caras conseguiram produzir meios em que a gente pode levar até blastocisto agora. Então você congelava menos embriões, mas com a maior assertividade, né? Porque você não tinha ali 12 embriões congelados em estágio de D3, você não sabia exatamente qual era daqueles 12 embriões que poderia realmente chegar a blastocisto e lá, transferindo em D3, produzir uma gestação, e aí você produziu meios que qual é o intuito disso tudo? Qual é o intuito disso tudo? Né? E isso foi um ponto que eu abordei na minha defesa de mestrado, que foi trabalhar com meio de cultivo específico. Né? Você ter um single embryo transfer, uma transferência única, ou uma transferência de um único embrião, mas com uma taxa de possibilidade maior. Pensa,
Superior. né? Superior. Então, a ideia de você ter um meio de cultivo, de você ter um processo de vitrificação na busca, fazer uma biópsia daquele embrião, é de você ter um embrião que seja disponível, que esse embrião disponível ele seja assertivo, né? Parece uma fábula isso, né? Mas a gente aos poucos vai chegando num ponto crucial do processo. E quanto ao congelamento, voltando ao processo de vitrificação, você tendo uma taxa boa de quando você descongela, você facilita muita coisa, né? Porque o doutor Murilo pode até comentar, por exemplo, você prepara melhor o endométrio da paciente, né? Você tem aquele embrião já congelado. Outra pergunta para quem está assistindo seria, Murilo, falar o seguinte, olha, o que vocês acham? Quanto tempo dura um embriãozinho congelado em um botijão de nitrogênio? Ah, isso aí deixa eles matutarem aí. Mas deixa eles matutando aí. Fernando, você falou do congelamento, que hoje a técnica que a gente utiliza, né, é o congelamento rápido, né, justamente para evitar esses cristais, para melhorar taxas. E aí o embrião, quando ele é congelado, ele sai de uma temperatura de 37, né, que ele estava na incubadora, para -200, né? E aí ele se encolhe todo, né? E o descongelamento é o oposto, né? O descongelamento ele tem uma tendência a ser um descongelamento um pouco mais lento e mais gradual, né? Fala um pouquinho aí sobre essa técnica aí do descongelamento. Os dois pontos cruciais nas técnicas de congelamento e descongelamento, né? A gente costuma dizer vitrificação, desvitrificação, ou costuma dizer congelamento e aquecimento, né? Vou falar por que é aquecimento, né? Os dois pontos principais ali são pontos críticos que o embriologista precisa estar inteirado e precisa perceber, né? Precisa ter uma mão boa para isso. O primeiro ponto é quando, ao congelar, eu vou colocar o embriãozinho na palheta, na haste, né? Eu passo esse embriãozinho em gotas daquele último meio de vitrificação, vou colocar na palheta, retiro um pouquinho do excesso daquele líquido e automaticamente eu já coloco aquela palheta no nitrogênio líquido. Então, em nenhum momento, quando você coloca a palheta com o embrião no nitrogênio líquido, ou o óvulo, né? No nitrogênio líquido, eu posso tirar de novo do nitrogênio líquido. Ali eu tenho que já colocar dentro de um compartimento maior específico para armazenar e armazenar diretamente no botijão, né? E tem que ser um processo muito rápido, é um processo que dura 1 minuto. Não pode passar de 1 minuto, eu tenho fase crítica, pode chegar até 1 minuto e meio, não pode passar. Então você tem que ter uma mão boa, porque você precisa o tempo todo estar focado, olhando aquele embriãozinho naquela palheta, né? Colocar no nitrogênio, quer dizer, é um ponto crítico, né? Se eu falhar nesse ponto crítico, por mais que os meus outros 15 minutos tenham sido ótimos, já era. Quando eu for descongelar esse embrião, ele não vai estar apto, provavelmente, né? Então, uma das possíveis falhas no descongelamento pode ser descrita como foi o congelamento no ponto crítico final, né? Bom, vou descongelar um embrião. Em nenhum momento, quando eu retiro eu tenho que ser rápido bastante para retirar essa palhetinha da onde ela está, a -196, e continuar a -196 em uma caixa térmica até eu colocar isso no laboratório e começar o processo de descongelamento, né? O primeiro ponto é crítico, porque é uma placa com um meio específico para desvitrificação, para aquecimento, para descongelamento, a 37 graus. Se a sua placa estiver marcando 37 graus no display, mas ela estiver a 35, você vai ter problemas com esse descongelamento. Então, um ponto crucial é, lá no início do nosso papo, o controle das minhas placas, né? Eu tenho que ter
certeza que aquela minha placa está a 37, que ela está me dando dentro da plaquinha onde eu vou descongelar 37 graus. Não, mas está marcando no display 37. Dentro da plaquinha está 37? Não está, então está tudo certo, né? E aí eu, de novo, de maneira inversa, eu tenho um minuto para colocar aquela palhetinha dentro daquele meio, mergulhar dentro desse meio que está aquecido a 37 e esperar o embrião sair da ponta daquela palhetinha, né? Eu tenho um minuto, né? Então eu tenho que o tempo todo estar focado ali, olhando na lupa, ver que ele saiu da hastezinha, da palheta, continuar olhando para ele, pegar a minha pipeta, deixar ele mergulhado lá e de olho no relógio, um minuto. Então são os dois pontos críticos, tanto no congelamento quanto no descongelamento. Aí, saindo desse ponto crítico, eu vou dar continuidade ao processo com outros meios, né? Mas não é que você não tenha que ter cuidado em todo o processo, você tem que ter cuidado em todo o processo, mas é que os pontos mais críticos são esses, né? E aí eu percebo no final o embriãozinho todo enrugado, né? Ou seja, ali já houve o inverso, ele tá voltando a ser o que era antes, né? Ele está ganhando água de novo, e aí a partir dali eu deixo ele em cultivo dentro da minha incubadora, no meio de cultivo, dentro da minha incubadora, a 37 graus, a gente normalmente espera aí de 3 a 4 horas para que ele consiga restabelecer, para ver se as junções celulares elas se restabeleçam, que ele consiga expandir de novo, pode até aumentar de tamanho, isso é natural, isso é normal, né? Dando continuidade. Então a gente brinca de dizer que quando a gente congela o embriãozinho, ele está brincando de estátua. Lembra daquela brincadeira de criança? Estátua, aí tu fica parado lá durante tantos tempos, aí eu volto à minha pergunta, quanto tempo que o embrião pode ficar dentro de um botijão de nitrogênio líquido? Indeterminado. A gente tem gestação da literatura de 20 anos. Embrião que foi congelado há 20 anos atrás, né? Então, enquanto tiver nitrogênio líquido no botijão, e aí é um outro controle que a gente tem, né? A empresa que nos fornece o nitrogênio líquido, toda semana, toda sexta-feira, às 14, 14h30, os rapazes estão lá repondo o meu nitrogênio líquido, né? De maneira alguma eu posso deixar o nível de nitrogênio líquido abaixar. Todos os dias, a estagiária, a Beatriz, ela vai lá com uma reguinha específica para isso e mede os containers de nitrogênio líquido. Então, por exemplo, eu vou colocar um número aqui de 30 centímetros da régua. Esse nitrogênio líquido ele evapora, ele é volátil, né? Quanto mais abro e fecho, ele vai perdendo aos pouquinhos ali. Então, eu nunca deixo ele ultrapassar um limite que já é grande para mim. Então, por exemplo, ele cheio é 30 centímetros. Ela vai avaliando, chega na sexta-feira, ele está com 22 centímetros. Mas o perigo ele é estar abaixo de 15, entende? Então não preciso esperar ele chegar a 15. Ele já chegou no 25, no 22, o pessoal vai estar aqui repondo o nosso nitrogênio líquido com tranquilidade, além de eu ter um botijão de nitrogênio de reposição. Então, esse é um ponto muito importante. E aí, no processo de desvitrificação, de descongelamento, é exatamente isso. Depois que eu descongelo, eu espero o embrião voltar com naturalidade a reexpansão, ele fazer a reexpansão dele, né? A gente já, quando percebe essa reexpansão, a gente já pode transferir esse embrião com tranquilidade para a cavidade uterina. Para onde é o lugar, o habitat natural dele, né? Isso aí. E sempre, Fernando, tem uma checagem, uma dupla checagem, uma tripla checagem, né? Uma quádrupla checagem, sempre é um processo que é muito vigiado, né? Que é muito vigiado.
Fernando, eu vou falar um pouquinho de maneira bem breve, né? Eram para ser 1 hora, já tem aí mais de 90 minutos. A gente fala para caramba, e você, né, gosta de explicar muito, muito detalhe, mas isso é muito importante, né? Porque a Gilvaneide, né, perguntou no início, né? Como conhecer, como confiar no embriologista, né? Porque se o médico geralmente tem mais contato, esse é um dos objetivos, né? Trazer você, né, que às vezes fica no invisível aqui para falar para as pessoas entenderem como funciona, entender como é o trabalho, entender o cuidado que a gente tem, entender o empenho que a gente tem como equipe, né? Em prol de um sonho, né? Em prol de algo que é muito maior, né? Então, a maneira que você tem é conhecendo a pessoa através de live, seja se quiser conversar, por exemplo, lá na clínica, né? Pessoalmente, pode programar, às vezes a rotina do laboratório não permite naquele dia específico, mas pode programar para algum outro dia, né? Sim, sim. Conversar, tirar dúvidas, conhecer. Então, esse processo de confiança é muito importante. Mas eu sou muito feliz por trabalhar numa clínica, né, em que eu confio de olho fechado nos setores. Né? Olha o quão triste seria eu fazer todo o trabalho que eu faço e aí, de repente, o laboratório ele não tem um bom trabalho, ou enfim, não, assim, não. Isso é uma coisa que a gente não tem no nosso serviço, é uma coisa que orgulha muito a gente. É um trabalho conjunto, né, que se soma e, por serem coisas positivas, acabam exponencializando. Né? Então, um reforça, um potencializa o trabalho do outro. Né? O meu trabalho, assim, quando você coloca o laboratório no centro, ele vem principalmente antes, porque eu tenho que entregar os gametas com a melhor qualidade possível para o Fernando. Então, eu preciso suplementar, né, utilizar as medicações corretas para tentar ter mais óvulos, fazer o gatilho e a captação no tempo correto para tentar ter o maior número de óvulos maduros, né? Então, eu preciso entregar e tentar extrair o máximo do potencial da mulher. Preciso olhar também para o parceiro. Às vezes, a gente consegue manejar algumas coisas, a gente precisa de auxílio do nosso andrologista, por exemplo, né, que a gente teve uma live recentemente, para melhorar a qualidade dos espermatozoides. Para ter bons embriões, a gente precisa ter um bom óvulo e um bom espermatozoide. Se um dos dois não for bom, o embrião não vai ser bom. Né? Então, a gente precisa manejar isso. Formou o embrião, a mulher ela tem que estar preparada e apta para receber o útero, ele tem que estar nas melhores das condições, né? Porque se não tiver, se o endométrio estiver fino, por exemplo, não vai gerar uma boa chance de gravidez e todo o trabalho que foi feito antes, né, ele vai por água abaixo. Então, tem que ter uma sincronia muito grande, né, com o médico, com o embriologista e com toda a equipe como um todo. Imagine se eu não utilizo a técnica de transferência correta, se eu deposito o embrião no lugar que não é correto, né? Se por algum motivo, né, tem dificuldade na transferência, vem sangue, tem muito muco, eu não retiro um pouco desse muco, né? Então, a gente é um time que joga junto. Né? Às vezes, o médico é o que mais aparece por ter um contato maior, mas a gente é uma equipe, a gente é um time, cada um tem a sua função e todas elas são muito importantes nesse processo como um todo. Né? Todas elas são muito importantes, né? Nossa, que noite intensa, né? A gente falou aqui muita coisa, muito conteúdo, muita coisa interessante. Você presenteou o pessoal aí mostrando foto, explicando de maneira didática, evolução laboratorial, contextos masculinos, alguns exemplos de como selecionar melhores espermatozoides, né? Algumas coisas para tentar melhorar o número de óvulos maduros, como é que funciona o processo de congelamento e descongelamento, aprofundou um pouco mais em técnicas. E eu falei agora mais no finalzinho sobre nossa colaboração, né? Foi muito intensa. Fernando, se você quiser deixar alguma mensagem aí para o pessoal, né? Uma mensagem final, pode ficar à vontade. Logo em seguida eu finalizo aqui nossa live. Então, muita gratidão por estar participando aqui com o Dr. Murilo, né? Com todos os presentes a essa live. E eu deixo sempre assim uma frase, né? Não deixe o seu sonho para trás, né? Não deixe o seu sonho para trás. Faça daquele dia, faça do dia atual o dia do seu sonho,
Então, se você tiver alguma dúvida, se você precisar de alguma coisa, né? Eu, o Dr. Murilo, toda a equipe do Instituto Vero, a gente vai estar disponível para poder atendê-la, para poder atendê-los da melhor maneira possível, tá? Um beijo no coração de todos vocês aqui. Acho que a gente conseguiu passar muito bem nossa mensagem. Eu acho que vocês devem procurar profissionais que vocês confiem, que vocês acreditem, que vocês acham que vão fazer a diferença na jornada de vocês. E quando eu falo isso, não precisa ser eu, não precisa ser o Fernando, é no lugar que você se sentir confortável, que o nosso objetivo não é fazer tratamento, não é não, né? A gente quer que você realize o seu sonho. Se for aqui com a gente, ótimo, vai ser um prazer enorme. Mas se for em outro lugar, em outro serviço, em outra cidade, em outro país, eu vou ficar feliz do mesmo jeito. Porque o nosso objetivo é que você consiga construir e reforçar a sua família. O resto é consequência. Não é sobre mim, não é sobre o Fernando, é sobre você. É Exato. sobre você. Então, boa sorte, né? Se precisar de qualquer coisa, a gente está aqui. Não é somente sobre engravidar, é sobre gerar e transformar. E só vamos. Um abraço, Fernando. Muito obrigado pela participação e a gente se vê amanhã. Ah, e uma última coisa, uma última pergunta. Que horas que o embriologista sai da clínica? Tem horário marcado? Tem horário marcado? Embriologista não tem horário marcado. Embriologista trabalha de segunda a segunda. Mas Não tem horário, não sempre com tem muito amor. feriado, não tem. Com Exatamente. certeza, muito amor, muito carinho, dedicação, que é isso que faz a diferença, viu? Um abração, a gente se vê amanhã de manhã. Tchau, Obrigado, tchau. doutor Murilo. Obrigado a todos. Boa noite a todos. Fiquem com Deus.